Agora a gente vai para metodologias ativas, né? Que é um livro, que ele é um projeto que ele tem várias, assim, autores, né, organizado pela Célia Sena, Lilian Bassiti e José Moran. Um dos grupos que eu mais gostei de fazer, que passou até de 10 aulas que eu nem vi passar, foi o ano passado, quando a gente trabalhou com um grupo que ia prestar o Estado. Porque eu achei que o material do Estado era muito amarrado com a prática. Achei assim uma delícia de trabalhar. E esse eu preparei para o pessoal do Estado. E eu acho assim que quem formulou o concurso da prefeitura viu assim como eles são próximos. Então a gente falou, por exemplo, da Adélia Lerner, o real, necessário e tal, de uma maneira geral. Agora, a Línia Bassiti vai falar das questões metodológicas. Então, primeiro ela vai falar das escolas que optam por autonomia, dar autonomia. Quando a gente falou da Adélia Lerner, e ela fala de compartilhar responsabilidades, ela também está falando do professor dar autonomia para leitura e escrita do seu aluno. E, peraí, passei depressa. E ela vai falar que jeito que é isso, né? Vai reinventar a arquitetura do ensino, ou seja, a arquitetura, eu penso que eles falem assim, a forma, o desenho do ensino, né? Com o uso de ferramentas, estruturas, conceitos contemporâneos para construir uma experiência nova. Como conceitos contemporâneos? Por exemplo, eu fui alfabetizada no ensino tradicional, não eram conceitos contemporâneos, eram conceitos seculares. Não estavam mais adequados ao nosso tempo, mas ainda deu ali para os anos 80 e 90. Necessidade de preparar os alunos para os desafios que encontrarão, que são os desafios do nosso tempo. Por exemplo, saber pesquisar na internet é um desafio do nosso tempo. O professor, ele vai chamar aqui de educador. Ele não deve ser entendido como dono do conhecimento, nem os estudantes tratados como simples ouvintes. Ou seja, é uma relação mais horizontal entre professor e aluno, mas a gente não pode cair no engodo de que nós somos iguais ao aluno, no sentido assim, é meu coleguinha, ele que manda. Não é bem isso, não é no sentido disciplinar, não é a relação de respeito. Mas colocar professor e alunos na condição de sujeitos ativos da aprendizagem, tanto que são as metodologias ativas. Então, os educadores precisam entender não somente aspectos pedagógicos da infância e da adolescência, mas também assuntos que são relevantes para a sociedade do século XXI. Eu brinco assim, misericórdia, eu não posso entrar no ensino médio, porque eu não tenho, assim, qual que é o interesse de um menino de 15, 16 anos? Né? Porque eu tenho de 13, eu tenho de 20, não tenho de 15. Não é? Então é um pouco isso, não é só o conteúdo a ser ensinado, mas eu tenho que conhecer um pouco daquele estudante para eu saber como que eu vou abordar. Informação e conhecimento. O estudante, ele tem acesso a muita informação pela internet. Pelas pessoas, muito pela internet mesmo. Mas o conhecimento precisa ser construído. Por quê? Porque ele pega uma série de informações separadas, fragmentadas. Olha como conversa com a Lerner, quando ela fala assim da aula fragmentada. Então, o estudante, que ele já tem uma vivência de mundo maior, né? Quando ele chega nesse ponto de metodologias ativas, ele já tem uma vivência e ele já pega as informações que ele mesmo constrói de maneira fragmentada. Escutou uma coisa aqui, uma coisa ali, e o professor tem que dar a intervenção para ele construir esse conhecimento. E o que eles falam aqui que é o conhecimento? É a informação na ação prática. Mas como construir esse conhecimento? Que a gente fala, como vai pegar aquele monte de informações e tal e fazer virar conhecimento? Ela coloca que o professor precisa refletir como que a criança aprende, como que ela constrói conhecimento. Né? Vamos botar lá no Piaget? Mais ou menos. Então, os estudantes, eles aprendem o que eles vivenciam. Então, a gente que trabalha com os pequenos, a gente
vai formando, por exemplo, quando a gente está à frente ali de uma sala de Fundamental 1, você vai substituir. É só perguntar para os alunos como que a professora faz, onde que está isso, onde que está aquilo. Se a professora senta na mesa, a menina senta na mesa. Então, ele aprende vivenciando. Então, até é uma questão que ela coloca aqui, que a gente fala, que chega até na moralidade. Se eles convivem com as consequências dos seus atos, eles são responsáveis, corresponsáveis também pelos seus processos de aprendizagem. Porque a aprendizagem vai ser uma consequência de um ato dele também, de se envolver naquilo que está sendo proposto, né? Fala consequência dos atos, a gente imagina punição, mas também recompensa. A aprendizagem significativa. O que seria isso, né? Aí a Bassett, ela vai buscar um conceito do Zabauza. A aprendizagem significativa é o meio do qual uma nova informação, um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária à estrutura cognitiva do estudante. Né? Então, quando fala assim, nossa, isso foi tão significativo, por quê? De repente, aquilo que eu levei para a sala de aula eu não posso levar nada novo, tem sempre que alguma coisa que o aluno conhecer, não. Mas às vezes aquilo que eu levei enquanto proposta de trabalho, enquanto construção do conhecimento, vai recordar, vai despertar naquele aluno emoções, conhecimentos que se relacionam a algo que ele já sabia. Né? Agora não me vem nenhum exemplo assim interessante para falar. Mas a gente percebe muito isso, quando fala assim, olha, quem já foi na praia? Né? E você começa uma história, e aí o aluno fala assim, nossa, ainda mais aqui em Franca, né? Não fiquei na praia toda hora. Nossa, professora, eu já fui na praia, lá eu peguei areia, tinha isso, tinha aquilo. Então, aquela aprendizagem ela vai ter mais significado quando o aluno já tem uma referência. Quando ele nunca viu, ele não tem onde procurar, vai ser possível, mas mais difícil. Então, é no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. E eu penso que esse psicológico dos Zabauza seria no sentido de entrar na mente, de fazer parte ali dos seus recursos mentais, das suas memórias. E se fala aqui também da aprendizagem significativa, né? Ausubel vamos pensar, o principal teórico dessa teoria que fala de aprendizagem significativa. E ele diz o seguinte, que a aprendizagem significativa é o mecanismo humano por excelência. Isso só vai ter na raça humana, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo do conhecimento. Né? Essa habilidade de relacionar, né? De entender que aquilo que eu estou recebendo já faz parte de algo que eu já conheci. E qual seria a proposta para assimilar novos dados e assimilação? Né? Proposta para novos dados e para a gente assimilar esses novos dados. Esses novos dados, eles só vão fazer parte da nossa bagagem de conhecimento quando eles forem relacionados com outras informações, é o que a gente está falando. Não ficou mais fácil? Se eu já vi a praia, alguém falar da praia? Né? Por que a gente alfabetiza por parlendas? Né? Eu adorava meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Às vezes o menino não conhece a macaca Sofia, não conhece o macaco, só que ele vai conhecer o ritmo, né, o tipo ali de texto, ou até conhece o macaco e se interessa mais, né, porque criança adora bicho. Então, só vai fazer parte da nossa bagagem quando a gente relacionar com outras informações. Tem o desenho do macaco, tem o brinquedo pula macaco, não sei se é pula macaco não, gente, mas é aquele lá, que tem um macaquinho na capa, que o macaquinho pula. Né? Fiquei em dúvida agora. Aqui, somados a outras informações do nosso universo de conhecimentos, tornando-se fato assimilado, ou seja,
Eu estou aqui na aula. O professor trouxe uma informação. Ele citou um fato que eu lembrei de outro que eu já conhecia e aquilo eu aprendi com maior facilidade do que se falasse somente de coisas abstratas. Eu lembro que quando eu fiz oitava série, não sei se tem alguém aí que fez nono ano, né? Já fez. Acho que nem o Luciano, né, Luciano? Que quando eu te conheci foi no fundamental de 9 anos, você já era grande. Grande assim, de ensino médio. Né? Então, eu lembro que tinha uma lição de geografia, a professora falou para nós vamos estudar a Europa. Gente, eu gostava de ler, gostava de escrever, eu já queria fazer faculdade de História. Os rios da Europa. Eu gostava de ler, eu gostava de escrever, eu até queria saber das coisas da Europa. Rio Sena, Rio Reno, Danúbio, Rio Volga. Como é que é da Rússia? Não sei. Eu até decorei o nome dos rios, mas naquele dia, aos 14 anos de idade, aquilo não fazia sentido. Quando falou em Rio Sena, para mim foi ter sentido quando eu já estava na faculdade de História, o referencial teórico de tudo era francês. Então não conversava, não fazia sentido. Eu até decorei nomes. Até falei para vocês aqui, como é que é mesmo? Sena, Volga, Reno, Danúbio, mas não saberia localizar. Alguns eu até identifico com o país, mas não sei, não tive oportunidade de ir para a Europa depois disso, né? Nem antes disso. Então não foi significativo. Se associasse, por exemplo, mesmo que eu não tenha ido, a um filme, a uma novela, a uma história, talvez tivesse dado certo. Certo? Então, o conteúdo assimilado é quando eu consigo trazer ele para a minha realidade. Minha realidade de vida, não, pelo menos eu consigo fazer conexão daquilo que eu estou aprendendo com as minhas memórias. Então, aqui, ela dá até exemplo de roteiros de estudos que ela fez em algumas cidades, ou seja, ela traz esses roteiros de estudos como uma proposta de educação adaptativa. Né? Não vou entrar no mérito aqui de estudar esses exemplos que ela propõe, porque são de cidades onde ela faz pesquisas e nessas pesquisas ela consegue relacionar. Então, ela vem falar aqui de uma personalização do ensino. O que seria essa personalização? A gente precisa ter essa personalização como algo importante, porque isso envolve a integração da tecnologia na aprendizagem. Com que objetivo? Para que cada estudante possa aprender do ritmo e do jeito mais adequado. Então, nós que somos a geração progressão continuada, porque eu na minha vida não fiquei repetindo menino, porque quando eu comecei, a progressão continuada também começou, né? A gente sempre que estiver num concurso, a pergunta certa vai ser o menino aprender no seu ritmo. Mas é difícil, mas o menino de primeiro ano ele tem que ter habilidade de primeiro, de segundo tem que ter habilidade de segundo. Tem, mas a resposta certa é que ele tem que aprender no ritmo dele e você que tem que acompanhar. Nossa, será que eu dou conta? Olha, se você dá conta, eu não sei. Aí você vai ver com a sua coordenadora depois que você passar no concurso. Mas para passar no concurso, você tem que dar. Então, nessa personalização, a tecnologia ela pode ser uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, hoje não se dissocia. Viu que eu coloquei até aquele comentário dessa questão da tecnologia já está presente até como uma garantia da LDB, né? A conectividade. Então, isso é a atualização da legislação. Isso vai cair no concurso, certo? Mas só que ela precisa ser empregada de forma contextualizada, porque a tecnologia ela pode ser estratégia e ela pode ser ela mesma o objeto de aprendizagem. Quando que a tecnologia é objeto de aprendizagem? Quando eu estou numa aula de informática, numa aula aí de tecnologia da informação e da comunicação. Quando ela é estratégia? Quando eu estou numa aula de qualquer
componente curricular e eu faço uso da tecnologia para alcançar meus objetivos. E ali, estudantes e educadores vão ser coautores do material e do processo de ensino e aprendizagem, pensando em formas novas e inovadoras. Qual que é a diferença de novas e inovadoras? Não pensei ainda. Quando eu pensar, eu conto. De compreender e promover acesso à informação de forma mais abrangente e igualitária. Duas coisas. É a tecnologia no processo de democratização, né? Por exemplo, a tecnologia aqui entre nós está democratizando o conhecimento. Eu preparei, estou compartilhando com vocês. Eu falo que se fosse presencial eu nem pegava, que eu nem dou conta de ficar saindo de noite. E o nova, inovadora, a gente pensando melhor, nova no sentido de novidade, inovadora no sentido de causar uma certa revolução com essa novidade. Então, para desenvolver uma metodologia ativa na sala de aula, é preciso transformar objetivos de ensino do educador, aquilo que eu pego lá no meu planejamento, em expectativas de aprendizagem do estudante. Os meus objetivos de ensino não podem ser diferentes das expectativas de aprendizagem que os meus estudantes têm, porque eu planejo a partir delas. Então, o que é a metodologia de ensino? Mas, Luciano, você está no mesmo que eu? Eu estou em outra. Estou na personalização do ensino, tá certo? Como que você chegou nesse slide? Que eu estou em outra ainda. Como que você chegou nesse slide sem eu ver? Você passar. Então, aqui ela cita novamente esses roteiros de estudo como metodologia. E a gente vai citar aqui, ó, que o projeto político-pedagógico dessa EMEF que ela dá o exemplo, né? Aqui em Franca não tem EMEF, tem EMEB, porque a gente incorpora a educação infantil, não só o ensino fundamental, a educação infantil pré-escola, né? Esse roteiro que ela exemplifica, ele vem sendo construído a partir de um efetivo trabalho de integração com a comunidade. Então, ela envolve não somente ali os seus alunos, mas a comunidade escolar. E a concepção dessa integração, ela vai partir do princípio de que escola e comunidade formam, né? Então, quando a escola ensina, ela não ensina somente o aluno, ela ensina os seus professores, seus funcionários e as pessoas do entorno da escola. Então, ela concebe aqui que os problemas da escola são da comunidade e os problemas da comunidade são os problemas da escola. Por exemplo, se acaba a água naquela comunidade, acaba a água na escola e a gente precisa estudar as razões. Então, ela vai dar esse exemplo, né, que esse processo de transformação, de inserção, ele vai começar em 95, né? Quando o diretor efetivo assume, vai falar que tudo passa pela educação e essa educação, ela precisa ser um centro de liderança na comunidade em que atua, ou seja, uma proposta política. E esse modelo, ele vai ser inspirado na Escola da Ponte. Eu lembro que quando eu fiz o magistério no Cefam, falava muito desse modelo da Escola da Ponte, das pessoas se ajudarem mutuamente ali nos processos de aprendizagem, né? Então, coloca aqui, explica aqui a questão da Escola da Ponte, né? Eu toquei inspiração na Escola da Ponte. Que em 2004, alguns educadores propuseram ao diretor uma mudança na metodologia de ensino, inspirada na Escola da Ponte de Portugal e na EMEF, Desembargadora Amorim Lima de São Paulo. Então, a partir dessa proposta, o diretor ele buscou conhecimentos e embasamento teórico que passaram a influenciar na mudança do PPP dessa presidente Campos Salles. E em 2006 eles já começam a trabalhar em equipe, né? E se começa a quebrar as paredes das áreas do conhecimento. Então, entendendo, quando eu li isso daqui pela primeira vez, no ano passado,
que se começa a trabalhar de uma maneira mais integrada entre os próprios professores, para que os alunos, para poder orientar esses alunos que estavam nesses agrupamentos a trabalhar de uma maneira mais integrada também. Então, no final de 2007, as paredes das salas de aula foram derrubadas e essas transformaram em 4 grandes salões de estudo, onde se agruparam estudantes do mesmo ano. Ou seja, já vai trabalhar com reagrupamentos por proximidade pedagógica, por grupos produtivos, para se alcançar esses objetivos. Então, o que ela quer mostrar? Que isso foi uma metodologia ativa, porque foi uma reorganização de tempos e de espaços. Então, os educadores passaram a elaborar roteiros de estudos para os estudantes, porque cada grupo tinha estudantes mais experientes que orientavam os outros e vice-versa, eles se ajudando. No mesmo ano, essa proposta nasceu de apropriação do espaço público localizado no entorno da escola, com o objetivo de valorizar as culturas locais. Olha, tudo que é local está sendo valorizado. Se veem as potencialidades dos alunos, se formam os grupos de estudos, os alunos com maior potencial monitoram esses grupos de estudo. Então, tudo aqui é com base na colaboração. E a partir desse sonho foi realizada uma conquista da comunidade organizada junto à escola, que foi a construção do Centro de Convivência Educativa e Cultural de Heliópolis. Se fala tanto desse Heliópolis na televisão, né? Hoje denominado CEL de Heliópolis, professora Arlete Persoli. Né? Já falo, acho que eu estou voltando. Inspirou na Escola da Ponte. E o que essa metodologia tem de tão diferente? Então, estudantes recorrem aos colegas antes de recorrer aos professores, que a linguagem é próxima. Existem assembleia de estudantes e educadores, ou seja, um diálogo maior, não só aquela questão assim, eu estou trazendo a matéria, você aprende. Construção de regras para se conviver nesses grupos, comissões de mediadores de conflitos, ou seja, que são as pontes entre estudantes, coordenadores, direção e comunidade. E a mão na massa, ou seja, que não fica um grupo só teórico, ele tem a mão na massa, porque cada grupo e não cada indivíduo vai ter autonomia para decidir as atividades, quais sejam contemplados, né, as atividades que eles são contemplados, as habilidades, as competências e os objetivos trabalhados em cada ano. Quando eu li, falei assim, gente, claro que tem um processo de orientação muito organizado por trás disso, né? Então, a escola vai dispor de 4 tipos de roteiros de estudo: os integrados intermediários, integrados de avanço e os grupos temáticos. Ou seja, tudo prevê essa integração. E esses roteiros integrados, eles exploram os temas propostos pelos estudantes ou pelos educadores à luz dos conhecimentos dos componentes curriculares. A língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, educação física e assim por diante. E tudo é a partir de uma concepção interdisciplinar. Qual que é a etapa final dos roteiros de estudo? Então, a etapa final é o chamado depois da leitura. Então, depois que se fez a leitura, é o momento de avaliar os resultados negativos do processo, dar sugestões, críticas para os próximos roteiros de estudo. Ou seja, cada roteiro de estudo ele é esmiuçado. Gostou por quê? Por que não gostou? O que vai sugerir para os próximos? E em um segundo momento, é tratada uma autoavaliação do estudante. Vocês estão vendo que o negócio sempre caminha para o lado da autoavaliação? Ou seja, a partir do momento que você propõe essa autoavaliação para o estudante, você, como se diz, responsabiliza pela aprendizagem. Ruth, dá para responsabilizar o pequenininho? Dá. Claro que é diferente, mas dá para responsabilizar sim. E eles que se responsabilizam mesmo. Se você combina com um menino de 5, 6 anos, eles cumprem mesmo. Certo?
Aqui, ó, em segundo momento, é tratada a autoavaliação do estudante, uma reflexão sobre seu compromisso e aprendizado durante a realização do roteiro, tendo como parâmetro 3 princípios. Princípios da escola: autonomia, responsabilidade e solidariedade. Quando a gente fala projeto, a gente pensa muito na coletividade, né? Então tem que ter a responsabilidade para aquilo que você está fazendo ali no grupo e a solidariedade, afinal, eles trabalham em grandes grupos. E os objetivos descritos na capa do roteiro. Então, tem esses objetivos que eu falo transversais, que estão nos campos das atitudes, além dos objetivos da própria disciplina, do próprio componente. Certo, turma? Ninguém fez joinha hoje? Então, tá bom.